Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. É muito bom tê-lo conectado conosco, a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Spotify. É um prazer poder falar com você, você que está nos assistindo ou nos ouvindo também. Como você sabe, estamos aí em um trimestre falando sobre o livro de Deuteronômio e nessa semana, entendendo este livro de Deuteronômio em outros livros da Bíblia ou em outras mensagens, em outras publicações, vamos assim dizer, posteriores. Hoje, segunda-feira, temos como subtítulo a expressão céu dos céus. O pastor Mateus está conosco nesse trimestre, nos ajudando a entender muitas das verdades de Deuteronômio. Pastor Mateus, a expressão céu dos céus aparece no diálogo de Deus, entre Deus e o povo de Israel, ali em Deuteronômio. Na expressão da lei, ou na apresentação da aliança que Deus esperava que este povo vivesse para com ele, então aparece ali a expressão céu dos céus. Mas é também notável, e o autor da lição destaca, que essa expressão parece que aparece em outras partes da Bíblia, e aí por isso ela foi incluída na lição desta semana. Mas a pergunta que eu trago, para você nos ajudar a entender, pastor, como entender esta expressão, céu dos céus, dentro de um concerto, dentro de uma aliança com a divindade? Qual a importância dessa expressão? E se tem, qual o peso dela? Mais uma vez, olá para você que nos assiste, nos ouve, que compartilha a nossa mensagem, já compartilhou o nosso programa de hoje para que mais pessoas possam ouvir a sua dose diária de lição. Lembre-se sempre de compartilhar, de curtir, de comentar, de participar. Para nós é sempre um prazer ver você aí do outro lado, trazendo um pouquinho da sua contribuição, do seu aprendizado com o nosso que nós temos do lado de cá. Bem, a questão do céu dos céus, ela aparece tanto aqui em Deuteronômio, capítulo 10, como o autor destaca a repetição do mesmo termo em outros livros, como, por exemplo, Salomão em sua oração, em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, fala do céu dos céus. Neemias, no capítulo 9, verso 6, fala sobre o céu dos céus. Salmo 148, verso 4, também fala sobre os céus dos céus. E esses conceitos nesses versos trazem a grandiosidade de Deus, trazem que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas e também evocam a adoração ao nosso Deus. Então, nesse contexto imediato de aliança, que é o que o livro de Deuteronômio nos traz, essa relação que temos entre nós e o nosso Deus, nos mostra de maneira bem clara e bem simples. Deus é Deus e ponto final. Deus é o Deus e ponto final. E Ele está acima não só do que nós conhecemos, mas podemos talvez aplicar essa noção de céu dos céus como a morada de Deus, quem sabe? Moisés não deixa muito claro o que pode significar esse céu dos céus, então temos margem para poder supor e deduzir o que Moisés quis dizer ali. O céu dos céus é aquele lugar onde Deus habita, onde Deus está acima. Então esses versos nos fazem crer e entender que Deus ele está no controle de tudo. Quem faz uma aliança com o ser humano não é um ser qualquer. Não somos meros mortais fazendo um acordo que pode ser quebrado. Estamos falando de um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, um Deus que te ama, um Deus que se importa com você, um Deus que se relaciona com você e que quer vir te buscar e morar, para morar com Ele para sempre. Esse é o Deus em que nós acreditamos. Esse é o Deus que faz aliança conosco. Um Deus que está acima de tudo, inclusive até do céu dos céus. Nós falamos aqui muito sobre isso durante a lição, mas temos que sempre nos lembrar para não nos esquecermos quem é aquele que propõe aliança conosco, quem é aquele que propõe vir nos buscar, quem é aquele que propõe estar ao nosso lado. Por isso, lembre-se dele e lembre-se quem está fazendo essa aliança com você. Obrigado, pastor Mateus. Então você entendeu. No concerto é da aliança com Deus, aliança para o povo de Israel e aliança para nós hoje, ela acontece com um Deus, Criador, mantenedor de todas as coisas e que é extraordinário no seu objetivo principal, de cumprir a sua parte na aliança. Sejamos fiéis no cumprimento da nossa parte.
Um grande abraço, fique com Deus e te esperamos aqui amanhã. Até lá.